Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um módulo do nosso curso de Programação C. Neste módulo 3, veremos sobre variáveis, operadores aritméticos e bibliotecas. Vamos começar com o tipo de dados, no caso são as variáveis, recebendo e armazenando informações no programa. Tem até um questionamento aí que, assim, provavelmente você já deve ter se perguntado para onde vai toda a informação recebida no código, né, durante a execução do programa. Nesse caso, a princípio, toda a informação recebida é armazenada em variáveis. Vamos aqui, o que são variáveis em programação? São elementos passíveis de mudança, sendo que essa mudança é de valores, pois a linguagem C ela é chamada de fortemente tipada, pois uma variável só armazena um valor do tipo especificado. Vamos supor, inteiro, que são valores inteiros, float, que são valores com casas decimais, char, que são geralmente caractere. Nesse caso também temos a strings, que assim, não é totalmente nativa, mas ela recebe uma cadeia de caracteres, no caso que formam palavras, etc. A gente pode usar uma caixa como metáfora para o uso de variáveis. Vamos supor que você tem uma caixa para guardar meias, uma caixa para guardar relógio, uma caixa para guardar seus brinquedos, sendo que essa caixa você só tem ela para armazenar esse tipo de coisa, no caso que é a sua meia, que é seu relógio, que é seu brinquedo. Atribuição de valores em C. Atribuição é o ato de armazenar valores em variáveis. Isso é feito através do operador de atribuição, que ele é representado pelo sinal de igual. Sendo que do lado esquerdo do sinal fica a variável, no caso que criada. E do lado direito do sinal fica o valor a ser atribuído na variável, como se de um lado tivesse uma caixinha e o sinal no meio, né, que no caso é o operador de atribuição, e do outro lado que seria o que iria entrar nessa caixa. Podemos ver desse jeito para tentar facilitar. Agora aqui a gente vai ter uma partinha prática que vai ser a demonstração de atribuição de variáveis e como elas podem ocorrer. Nesse caso aqui a gente vai implementar um pequeno código que ele vai ser atribuído, a gente vai iniciar duas variáveis, no caso aqui valor 1 e valor 2, né? E vamos atribuir a essas variáveis, cada uma o valor 25, como a gente disse aqui, a variável do lado esquerdo, o sinalzinho de igual, do lado direito vem o valor que vai entrar dentro do valor 1 e consequentemente também abaixo do valor 2. Vamos implementar o código aqui, que no decorrer da digitação aqui a gente já vai explicando aqui o passo a passo. Aqui eu optei por usar o compilador DevC++, mas no caso se você já trabalha com algum outro compilador, fica na preferência do usuário. Vamos iniciar aqui então a implementação daquele código. Aqui a gente pode vir nesse íconezinho, que deve ser novo, né? A gente pode optar aqui por um novo projeto. A gente pode vir aqui em console application, né? Projeto C, porque estamos programando em C. Aqui o nome do projeto pode ser o mesmo. Nesse caso, na área de trabalho aqui, eu criei uma pasta que chama exemplo C. Dentro dela, no caso, se você optar por fazer a mesma coisa, a gente pode estar criando uma outra pastinha aqui, né? Tá? A gente pode colocar aqui, no caso, exemplo, atribuição. A gente acessa a pastinha aqui e salva o projeto. Aqui vai iniciar para nós um código pré-programado, mas como o nosso intuito é aprender, no caso que esse aqui é um código básico que praticamente qualquer aplicação usa ela e o compilador já adianta ela para nós. Mas, sim, por fins didáticos, nós vamos apagar e começar do zero. Vamos só redimensionar a janela aqui para a gente ter uma melhor visualização. Opa, certinho. Então vamos lá. Vamos incluir a biblioteca
biblioteca, né, stdio, né, que tem, a gente vai ver isso mais adiante, que ela tem a função de criar funções de entrada e saída no nosso código, no caso, facilitar isso para nós, né. Vamos criar um, né? No caso aqui ficou até maiúsculo lá, só que o certo é sempre minúsculo. Aí tem até um comentário aqui, né, que a declaração, vamos fazer um comentário aqui, vamos criar duas variáveis, né? Que armazenará os valores somados. Beleza, então aqui a gente vai incluir elas. Nesse caso, esse ato que a gente está fazendo aqui, a gente vai declarar, se chama declaração de variável mesmo, que a gente vai declarar aqui uma variável do tipo inteiro, né, representada por int. Vamos dar o nome dela de valor 1, né? Vamos atribuir aqui, para não ficar igual no slide mesmo, vamos atribuir um valor diferente. Vamos colocar aqui 30. Então aqui a gente criou uma variável e está atribuindo para ela um valor 30, né? Sendo que esse valor que a gente está atribuindo aqui, obrigatoriamente tem que ser inteiro, pois se trata de uma variável inteira, como se fosse uma caixinha que guarda só inteiro, valores inteiros, né? Vamos fazer a mesma coisa aqui. Tirei o valor 2. Vou colocar aqui, vamos colocar 60. 60 também, um valor inteiro. Vamos criar uma nova variável aqui que chama resultado. Que a gente, por enquanto, não vai iniciar ela com nenhum valor, porque a função dela, no nosso código, será receber a soma desses dois valores criados assim, né? Vamos lá. A variável resultado recebe, né, a soma das duas variáveis acima. Então vamos lá, valor 1 mais valor 2, ponto e vírgula. Aí, como se diz assim, recebe o resultado da soma. Aí aqui a gente vai exibir no monitor, né, através da função printf, o resultado dessa soma. O valor da soma entre os dois valores. A gente vai colocar aqui um %d. O que acontece? Cada tipo de variável, ela tem uma representação. No caso, como a gente está trabalhando com inteiros, é o %d. Um pouco mais para frente a gente vai ver que tem o %c, o %f, para tratar de outros tipos de variáveis para representar textualmente. No caso aqui, o %d a gente está simplesmente garantindo um espaço para ela na mensagem que vai aparecer no monitor, e a gente pode colocar uma vírgula aqui e colocar qual é o valor inteiro que vai ser representado nesse %d, que no caso para nós vai ser o resultado. Aqui a gente pode verificar, né, se está tudo certinho, deixar uma chave, ver se não está faltando nenhum ponto e vírgula, se não tem nenhum errinho cruzando aqui. No deve ser mais, a gente pode vir executar, compilar e executar, porque o código primeiro, como a gente trata de linguagem C, é um código compilado. Então, antes de ser executado, obrigatoriamente ele tem que ser compilado ao menos uma vez. No caso, a gente vai vir aqui, compilar e executar, ou você pode usar esse atalho aqui, da tecla F11. Aí, a gente pode salvar ele naquela mesma pastinha, né? Você pode salvar na mesma pastinha que você criou lá. No caso, a minha aqui, exemplo de atribuição. No caso, eu evitei mudar esses nomes aqui, até por
erro de diretório, que às vezes pode acontecer de dar algum probleminha e o código não compilar devido ao problema de diretório. Opa, a gente teve um probleminha aqui. Tá bom aqui, ó. Tá vendo aqui? stdio. Agora tá certo, que foi um izinho a mais. A gente compilar novamente. Aí aqui pra nós, ó, ele já compilou e executou, porque eu escolhi a opção compilar e executar, pois você pode só compilar ou só executar. Apareceu aqui direto no prompt para nós. Aqui, ó, a soma entre os dois valores é 90. Para facilitar a visualização aqui, a gente pode até usar o /n. /n. No caso aqui, a gente como se tivesse apertado 2 Enter aí em um editor de texto. Lá, vamos compilar e executar novamente. Olha lá. Deu um espacinho aqui, a gente pode até verificar aqui, ó. Tá vendo? Teve um espacinho aqui para nós. Agora nós vamos representar os tipos de variáveis mais utilizados, né, os que existem na linguagem C. Aqui temos o inteiro, que ou seja, né, valores numéricos que não contêm casos decimais. Aqui, esse código aqui praticamente é idêntico ao que a gente fez, né? Que a gente foi criar duas variáveis inteiras, recebeu dois valores inteiros, foram somados e aqui está exibindo. Aqui a gente vai conhecer o float, que é um número em ponto flutuante, né, chamado de ponto flutuante, que são valores numéricos que possuem casas decimais no caso. É importante lembrar que sempre a casa decimal ela é separada por ponto, porque se você for tentar colocar uma vírgula vai acusar algum erro. Vamos implementar também esse código, como se diz, por fins didáticos. Aí depois vocês podem estar modificando aí e tentando fazer diferente, e qualquer dúvida pode entrar em contato com a gente. Ok, vamos implementar então. A gente vem aqui novamente, né, um novo projeto. Escolhe, C. Nesse caso a gente vai salvar no mesmo local lá, né? A gente vai criar uma nova pastinha. Distribuição. Uma pastinha aqui, pode colocar exemplo. Float. A gente vai salvar nosso novo projeto dentro dessa pastinha. O nome está igual, porém o diretório é diferente. Aqui vem aquele código, né, padrão. A gente vai pagar. Porque nossa finalidade aqui é exercer realmente a programação, porque a gente só aprende mesmo através da prática. Então vamos lá. Coisa de biblioteca. Opa. Coisa aqui. A gente tem então um comentário aqui. As casas decimais são separadas por ponto e não por vírgula, é só para lembrar, para evitar aquele erro. Então vamos declarar aqui float, né, que antes a gente tinha declarado uma inteira, agora a gente declara um ponto flutuante. var1 significa variável 1, recebe, vou colocar aqui vou colocar 20.3. var2 colocar 10.4. A gente vai criar aqui para ficar mais didático. Vamos criar um float resultado, porque nesse caso aqui ela já foi iniciada recebendo o resultado da soma, mas primeiro a gente vai iniciar ela, né, para mostrar que existe a fase de inicialização, e depois a gente pode fazer a fase de atribuição, ou
uma variável pode ser iniciada já recebendo valores. Nesse caso aqui, essas duas acima foram iniciadas recebendo valores. Esta já foi iniciada sem receber um valor. Agora sim ela vai receber um valor. Resultado recebe var 1 mais var 2. Mesma coisa, a gente vai exibir ela através do printf. Pode ser 2 floats mesmo. Aí aqui vale ressaltar, né, que a gente tem que usar agora %f, que agora a gente está trabalhando com o valor então flutuante, que ele é representado por %f. Resultado. Verificar aqui, né, sem verificação, esqueci um ponto e vírgula, verificação abrir e fechou chave. Ok, vamos executar. Compilar e executar. Nesse caso aqui, a gente vai, como eu criei lá na área de trabalho, né, exemplo C, já criou a pastinha aqui, né, exemplo float. Vamos salvar dentro do mesmo diretório para evitar erros de compilação. Aqui para nós teve o resultado, ó, resultado na ação de 2 floats, né? Pode ser que esteja escrito errado agora. Vamos, para ficar mais uma leitura mais fácil, vamos soltar as duas linhas lá, né? Recompilar, porque qualquer alteração necessita de recompilar. A gente pode ver aqui que o resultado foi 30,69999, vai lá, tá vendo? Porque 20, né? Mais 10, 30, aí a soma do ponto 13.4 aqui deu 69 e lá vai pedrada. Ok. Agora a gente vai ter o valor dobro, que é um valor também ponto flutuante, porém com maior precisão. Então vamos lá. Aqui a gente vai criar mais um novo projetinho. Aqui, projeto. Pode marcar a linguagem padrão. Aqui pergunta, fechar projeto 1 e inicializar o projeto? Sim. Salvarmos esse projeto 1? Sim. Aí aqui a gente vai pular de novo na pastinha que a gente fez. Vou criar mais uma nova pasta. Agora aqui, exemplo bold. Ok, vou salvar o projetinho dentro dessa nova pasta criada. Novamente, vamos programar. Vamos incluir novamente a biblioteca. Esse caso aqui tá sempre vem um int main aqui. A gente vai ver mais para frente, que no caso a gente está só como se estivesse declarando um valor que a função é capaz de retornar. Se existe o void main, que o void também a gente vai ver um pouco mais para frente, que é um tipo de variável que ela é um tipo de um código, alguma coisa assim que não retorna nada, que ele apenas com si mesmo executa. Vamos criar aqui. Vamos só para representar aqui uma float, né? Float. E mesmo. Vamos criar aqui um bobo. A gente fazer uma comparação. Bobo.
lembrando que a gente nunca pode criar variável, né, que contém um número que já é nativo da linguagem. Aqui, como se diz, está bem diferente, né, que a gente tem um pi na frente aqui, o D é maiúsculo, só para ressaltar mesmo. Vou fazer um aqui bem mais completo, né? Vamos colocar qualquer número aqui só para a gente verificar mesmo. Em float, acelerador %f, soltar uma aqui na frente, soltar uma linhazinha, vírgula, pi, né, que a gente está representando a variável lá que a gente criou primeiro. Aqui, vírgula, a gente vai agora a próxima, valor, né, de pi mais preciso. Também representado por %f. Soltar até mais um espaço aqui na frente. Vírgula. E bold. Olha lá, que exemplo de dobro. A gente vai salvar aqui. A gente pode ver aqui que no caso o pi ele não foi tão preciso aqui. Já o dobro ele já consegue ter uma precisão maior, né, na representação dos valores, que mais quantidade de armazenamento, né? Aqui a gente tem o char, que armazena caracteres, por exemplo, letras, números e códigos, usualmente códigos da tabela ASCII, né? Então vamos lá, um exemplo de utilização de char. O que o char é? A gente até agora estava tratando de valores numéricos, agora vamos trabalhar com valores de, no caso, caractere, no caso, letras, né? E alguns símbolos, que a gente tem que ver se realmente quais os símbolos que suportam, né? No caso, a linguagem C. Vamos lá. Novo projeto. Fechar projeto 2 e iniciar um novo projeto. Sim. Salvar as novo projeto 2, sim. Então, vamos lá. Nosso diretóriozinho, né? Exemplo C. Vamos agora criar uma nova pastinha. Aqui a gente pode até, vou apagar aqui, a gente pode até deixar no include stdio, né? Main, não preciso declarar o int agora, porque veremos isso mais adiante. Char, declarar um char. Recebe A. Caso aqui representado por aspas simples. Char. Vou colocar aqui. Então a gente vai imprimir no. A gente fala imprimir e exibir na tela. Impressão de char, né?
Lembrando que como a linguagem C, dentre outras, é de baixo nível, ela não consegue trabalhar com acentuação. É mais complicado. Vou fazer uma setinha aqui. Aí o char, ela é representada por %C. Vamos mostrar os dois caracteres. %C. Aqui. %C. E %C. Agora aqui a gente vai colocar as variáveis. Lembrando que aqui a gente quer exibir dois valores dentro do que será exibido na tela. A gente separou dois valores aqui, né, para dois char. Lembrando que tem o primeiro, né, e o segundo. A primeira variável que eu declarar aqui será a primeira aqui, a segunda aqui e assim sucessivamente. Aqui eu vou dar uma 2. Vamos ver se... Ok, vamos testar. Agora lá no mesmo diretório, exemplo chama. Agora a gente pode ver lá, impressão de char. Vamos entrar aqui, impressão de char. Aqui, impressão de char A e Z. Aqui eu declarei %C e %C. Só caractere 1, qual que é o valor dele? É A. Caractere 2, qual que é o valor dele? É Z. No caso, ele seguiu a mesma ordem aqui que eu declarei após a vírgula. A e Z. Bacana. Vamos ver aqui qual o próximo. O void, como eu já tinha falado um pouco antes, indica um tipo de variável não definido, muito utilizado em funções que não retornam nenhum valor. Aqui a gente teve um exemplo no void main, né? A gente até colocou que essa função não retorna nada. Aí, projeto, console aqui. Que a gente não vai usar e implementar o código aqui. Antes estava int, né, ou às vezes nada, e a gente vai declarar aqui o void agora. Void só de... Opa, não pode usar nada disso. Essa função. Nenhum valor. Vamos executar. Ok, olha lá. Essa função não retorna nenhum valor. Só mesmo para representar aqui. Constante. Não é uma variável, mas tem como função representar um tipo de dado que não poderá ser mudado em tempo de execução. No caso aqui, a gente tem um exemplo. Uma constante do tipo inteiro que recebe um valor 10 no ato da criação.
será sempre 10 em qualquer tentativa de mudar esse valor em tempo de execução, gerará uma mensagem de erro. O que seria tentar modificar um valor de uma constante em tempo de execução? Vamos supor que você cria uma variável constante, né, um valor que não muda. Você pode colocar supondo algum tipo de cálculo que existe um tipo de variável que nunca muda esse valor, né? No caso, a gente pode colocar até a gravidade mesmo. Nesse caso, às vezes você tenta atribuir esse valor no decorrer do código, coloca, vamos supor que você vai dar um scanf aí e coloca essa variável para receber. Aí vai executar algum erro, porque vai dizer, né, que você está tentando atribuir um valor para uma variável constante. Um pouco complicado, mas a gente vai entender aqui na hora que a gente for executar o código. Tão cansativo, deixa eu aproveitar o código mesmo. O return 0 tem como função encerrar o código a partir da hora que chega nele. Agora a gente já aprendeu, podemos usar o vai de mim. Aqui a gente tem uma observação aqui, ó. Uma boa prática de programação é declarar o nome de uma constante em maiúsculo, para ela já ficar bem destacada mesmo. Const, representada por const, int, a gente vai distribuir um valor 10 para ela que só pode ser mudado em tempo de compilação. O tempo de compilação o que é? É o tempo que a gente está editando o código. O tempo de execução é quando já abre, no caso aqui, a telinha, né? Nosso prompt aqui. E vamos supor que pede para inserir um valor, e você vai inserir, e lá você programou que esse valor inserido seria atribuído a uma constante. Aí sim vai gerar um erro. Constante. Outra coisa também. Uma constante não, como se diz, um tipo. Uma constante está declarando que o valor que está atribuído não vai mudar. Igualzinho que a gente criou uma variável inteira que o valor dela é 10 e não vai mudar enquanto eu não for abrir o código de novo e mudar. No caso, poderia ser uma constante float, uma constante char e assim sucessivamente. Aí a gente só pode pegar essa constante e vai tentar armazenar nela um valor qualquer. A gente pode ver aqui. Aí vamos tentar executar aqui para ver o que acontece. Opa, olha lá, onde que gerou o erro? Onde que não podia ter atribuição. Constante, aqui ó. Ok? Aí, só a título de curiosidade, vamos colocar um printf aqui. Assim, deu certo.
e vamos comentar essa linha. Só para a gente ver que agora vai executar legal. Olha lá, ó, deu certo. Isso é porque o erro tinha dado porque a gente tentou atribuir um valor em uma variável constante. Okay? Aqui já seria uma próxima aula, vamos encerrar por aqui, para não ficar um pouco cansativo. Então aqui a gente viu, né, o que são variáveis, quais os tipos de variáveis e como são declaradas e atribuídas, né? No caso, como é atribuído um valor para uma variável declarada. Então, espero que tenham gostado. Muito obrigado.